Começa agora, na sua 96,7. Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar. Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes. Bom dia, internautas. Bom dia a você que está escutando a gente do carro, vou fazendo algum malabarismo. Estamos mais uma vez no programa Universitária Esportiva e ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. E no programa de hoje a gente vai começar o Por Tabela com o Antônio Veras, ele que é o organizador da 6ª Maratona de Deficientes Físicos Cadeirantes. No boletim a gente vai falar de handebol, de rugby, de muitos esportes paralímpicos em geral. E no Bola na Rede, todas as últimas novidades do mundo do futebol, além dos jogos de ontem do Campeonato Argentino, que fecharam a segunda rodada, e claro, os jogos de hoje, porque hoje tem Série B e Copa Sul-Americana. Então fique na sintonia que o Universitário Esportivo está no ar. Dia 18 de agosto, na Tenda Alternativa, duas maiores bandas de reggae do Piauí, Rega Planta, Coxá, a ilusão da cor é sempre misto. Rega Planta e Coxá. Sábado, dia 18 de agosto, Rega Planta e Coxá, na Tenda Alternativa. Participação: DJ André Lima e DJ Zezinho. Informações: 9914-6495. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Por Tabela. Bom, vamos no nosso Por Tabela de hoje conversar com Antônio Veras, ele que é organizador da 6ª Maratona de Deficientes Físicos Cadeirantes, e vai conversar um pouquinho pra gente sobre essa maratona e informar vocês sobre o que é essa maratona. Bom dia, Antônio. Bom dia, Neyala. Bom, Antônio, vamos conversar um pouquinho sobre o começo da ideia dessa maratona dos deficientes físicos cadeirantes. Como foi que surgiu essa ideia? Você que é o idealizador da maratona. Bom dia, Emanuele. Esse projeto começou quando eu vivia só em casa, sem fazer nada. Eu orei a Deus e pedi um projeto que desse para me ajudar as pessoas que estavam na mesma situação que eu. Aí eu conheci a professora Carmine, conheci o Alexandre, que hoje é presidente da ADEFT, e mostrei o projeto para eles, eles se interessaram. Na primeira maratona, a gente foi um pouco tímido, que nesse período eu estava operado de uma escara, e eu passei para ele o projeto. Ele disse: olha, Antônio, a gente vai procurar aí os poderes públicos, ver o que eles podem fazer. Ele correu atrás e conseguiu. E já estava perto da maratona, que é sempre dia 16, o aniversário de Teresina. Eles: olha, Antônio, não vai dar para fazer, é melhor a gente desistir e adiar para outro dia. Ele disse: não, Alexandre, a gente faz, porque se a gente desistir, a gente não vai conseguir mais fazer. Ele disse: não, então tudo bem. Aí ele voltou novamente procurar os patrocinadores e nós conseguimos. No dia do evento eu estava cirurgiado, aí eu me levantei e fui para o evento, e lá aconteceu, foi a mil maravilha, e hoje nós já estamos chegando na 6ª edição. E no caso você, conversando com a gente anteriormente, você disse que na primeira maratona era bem mais que só a maratona dos cadeirantes, abrangiam outros esportes mais. Exatamente, abrangeu xadrez, damas e esportes que mexam mais com o lado psicológico. Exatamente. Aí só que eu criei no segundo ano e não tinha participante. Eu digo, no entanto, a gente estava tendo muito gasto e não tinha participante. Aí eu retirei e ficou só mesmo a bateria com paralisia infantil, masculino e feminino, o tetraplégico masculino e feminino e cadeira motorizada, que é o tetraplégico, ele é em cadeira motorizada, masculino e feminino. O paraplégico é essa cadeira comum, masculino e feminino. E hoje, como é que vai proceder, no caso, a 6ª maratona?
A sexta maratona, a gente está tendo apoio dos comerciantes, das pessoas mesmo do bairro e outros patrocinadores. E a gente já conseguiu bastante, já conseguimos já os refrigerantes, os troféus já está garantido, ventiladores. E falando dessa maratona ainda, qual o principal objetivo dela? É dar um pouco mais de estímulo a esses cadeirantes que vão participar dela? Exatamente. É tirar eles de dentro de casa e mostrar para a sociedade que eles são capazes. Não é para ele estar só dentro de casa, ficando somente em casa. Eles são capazes de fazer algo por ele mesmo. E mostrar para a sociedade que eles podem se integrar à sociedade. Sexta maratona já está tendo um bom reconhecimento, tanto dos cadeirantes que vão participar, quanto da sociedade em volta. Exatamente, está tendo um reconhecimento não só aqui no estado, como no Maranhão também. Inclusive, eu estava dando uma entrevista na rádio, e o rapaz, depois da entrevista, o rapaz me ligou lá de Timon, falando para mim que o porquê que eu não convidava as pessoas de Timon. Porque Timon já faz parte de Teresina também. Eu digo, não, tudo bem, pois agora todos estão convidados a participar da maratona. Não só o Maranhão, mas todo o Brasil. E no caso, como é que vai ficar a premiação para os cadeirantes vencedores? É como eu falei para eles no começo, eles perguntam, o que vai ser a maratona? Diz, rapaz, eu tô correndo, no ano passado foi uma TV para cada um deles. Esse ano eu estou querendo dar um tablet para cada um, mas no momento a gente não tem esse tablet, né? Eles podem ficar tranquilo que premiação tem, mas o tablet ainda não. Mas eu tenho certeza, com o apoio de vocês aqui da rádio, alguém vai ligar e vai dar esse tablet. E eu convido essa pessoa que for doar, esteja lá para entregar diretamente para a pessoa, o ganhador da prova. Então tá aí, quem tiver interessado em ajudar, liga pra gente aqui no 3237-1619 ou 3237-1934, telefone aqui direto do estúdio. Repita. 3237-1934 ou pelo telefone 3237-1619. Repetindo as informações, é a sexta maratona de deficientes físicos cadeirantes que acontece no dia 16 de agosto, feriado, concentração às 7 horas da manhã na Caixa d'Água do Planalto Uruguai, certo? Exatamente, na Avenida da Caixa d'Água do Planalto Uruguai, às 7 horas, às 7h30 nós teremos a abertura oficial. E vai ser com a palavra, né? E contamos com todos vocês. E também, no caso, para quem não conhece o Antônio Veras, ele aqui tá querendo lançar um desafio. Ele que não é só maratonista, não. Ele que também já praticou rapel, já praticou basquete de cadeira de rodas. E ele quer aqui já deixar tudo acertado, porque ele quer descer o prédio mais alto de Teresina fazendo rapel. E não é com cadeira, não. É ele, tranquilo, nas cordas, e ele quer descer com alguém. Se alguém se habilitar também, pode entrar em contato com o programa pessoal da Alta Aventura aí. Se quiser, já pode entrar em contato com a gente, que a gente viabiliza aí essa descida. Não é isso aí, Antônio? Isso, Emanuele. Inclusive, como eu estava lhe falando, eu estive fazendo uma pesquisa sobre rapel em cadeira de roda. Só que lá eles pegavam o jovem lá com a cadeira e tudo, e disseram aí. Na hora lá que eu fui fazer o rapé, lá na Ponte Estaiada, eu disse, não, eu já vivo em cadeira de roda, eu ainda vou descer aqui em cadeira de roda? Não, assim não. Eu digo, olha, eu quero descer, eu quero dessa maneira, eu quero descer junto com a minha cadeira. Então, o jovem lá, o Chaves, ele disse, rapaz, então vamos fazer da maneira que você quer. Inclusive, as pessoas estavam com medo de descer. Depois que eu fiz o rapel, todos quiseram fazer. Inclusive, lá no evento que a gente fez, foi Evangelizando nas Alturas, foi muito bom. Então, o pessoal da Alta Aventura proporcionando mais uma vez um grande espetáculo na Ponte Estaiada, fazendo todo mundo descer ponte abaixo aí. E vamos ver aí se o Antônio consegue de fato aí descer o Eurobusiness fazendo o rapel, ou então algum outro prédio. Ele disse que é o Eurobusiness porque é o mais alto. Eu creio que sim, né? Que seja o mais alto de Teresina. Agora, Antônio, para quem ligou agora o rádio, para quem está
sintonizando agora, a gente está conversando com o Antônio Veras, ele que é o organizador da Sexta Maratona dos Deficientes Físicos Cadeirantes. E a gente vai falar um pouco mais a respeito de como é que está a organização. Antônio, quantas pessoas já estão inscritas para participar da maratona? Em toda a mortalidade, o total tem 20 pessoas inscritas. E a quantidade de voluntários está girando em torno de quantas pessoas? Já tem mais de 30 pessoas já, os voluntários. E para quem não sabe, o Abné Júnior, um grande parceiro nosso, está aí ajudando. Ele que entrou em contato com a gente para falar da maratona. Abné, um grande abraço para você. Agora, fala um pouco mais de como é que tá os preparativos, a população do Planalto que está ajudando vocês com o lanche, com a organização, fechamento. Fala dos apoios que vocês têm para a realização dessa sexta maratona. Você fala dos colaboradores? Também. Exatamente. Está aberto, o espaço está aberto. Nós temos a Copil, temos o Paraíba, temos o Crelá, que é o comércio de lá, tem o Nunes, que é o restaurante, tem a Thaís, que é a panificadora. E eu vou me desculpar se eu não lembrar aqui, viu? Associação de Moradores. Exatamente, obrigado, Emanuel. A Associação dos Moradores está presente, tem o peixe lá do Pifânio, seu Pifânio está ajudando também. E todo aí, a gente pega um pouquinho dali e um pouquinho dali, dá pra gente fazer a maratona, entendeu? A gente não... As pessoas fazem por amor, entendeu? A esse evento. E a gente já está falando de apoio. Vocês têm apoio dos órgãos públicos na questão da segurança dessa organização desse evento? Sim, a gente mandamos ofício para o Corpo de Bombeiros, para a S-Trans e para o 5º Batalhão. E no caso, quando se possível, que essa maratona vai abranger outros esportes para pessoas com deficiência física? Isso, como eu falei, depende das pessoas me procurarem, entendeu? Que nós podemos criar outra bateria, tanto para os optados como para os cegos. No caso, uma coisa que a gente estava conversando, que é muito bacana de se escutar, é que não existe uma restrição quanto à cadeira. Justamente essa maratona ela é feita com cadeiras normais, não é isso? Exatamente, essa cadeira de passeio, a gente não vai botar uma cadeira daquelas para correr olímpico, não. A gente bota uma cadeira dessas de passeio, que você mesmo pode lubrificar, ajeitar a sua cadeira e pode chegar lá com a sua cadeira, participar e possivelmente ganhar o prêmio. Só depende de você. Então, essa é a mensagem que o Antônio está deixando. Antônio, deixa teu recado para quem quiser participar, quem quiser mais informações. Pode acessar o site www.mdfcadeirantes.net. Repetindo, www.mdfcadeirantes.net. E aí você tem todas as informações sobre a Sexta Maratona de Deficientes Físicos Cadeirantes. Antônio, o microfone está aberto para você deixar o seu recado. Eu quero só agradecer a vocês, foi muito bem tratado aqui. E dizer que quem quiser ainda fazer inscrições, ele tem que chegar cedo, pelo menos até 7 horas, vai estar as pessoas lá, os organizadores recepcionando e fazendo sua inscrição no local. Então, mais uma vez, vai acontecer na caixa d'água ali do Planalto Uruguai. Você que está interessado, no dia 16, acorde cedinho, vá se desloque até lá, tem o transporte eficiente, vocês ligam para o transporte eficiente que ele vai buscar você em casa e deixa você na maratona. Então, não tem desculpa para você não participar. Lembrando que tem a corrida dos cadeirantes com lesão medular, com tetraplegia e com paralisia infantil. Exatamente, são seis modalidades, que é paralisia infantil masculino e feminino, tetraplégico masculino e feminino e o que é o meu caso aqui, paraplégico. Masculino e feminino. E depois do evento, nós seguiríamos para a associação, que lá vai ter duas bandas tocando para nós o dia todo, viu? Olha aí que maravilha. Muito animado. E tem lanche, não se preocupe que vai ter lanche, bastante lanche lá para nós e refrigerantes. Então tá todo mundo convidado aí a participar, ou pelo menos ir lá prestigiar a Sexta Maratona de Deficientes Físicos Cadeirantes. Antônio, mais uma vez, muito obrigada por participar do nosso programa. O Universitária Esportiva volta já.
Projeto Teatro Popular apresenta o espetáculo Luísa e Prazer, a comédia do poder, dia 14 de agosto às 19 horas no Teatro 4 de Setembro. Não perca Luísa e Prazer, a comédia do poder, nesta terça-feira, dia 14 de agosto às 19 horas no Teatro 4 de Setembro, no projeto Teatro para Todos. Ingressos a preços populares. Informações 3222-7100, 9974-1937. Apoio FM Universitária. O Grupo de Pesquisa Memória, Ensino e Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Piauí realiza de 20 a 22 de agosto, em Parnaíba, o Congresso Internacional de História e Patrimônio Cultural. O encontro é uma parceria com a Universidade de Lisboa e vai reunir profissionais de ciências humanas e sociais que debaterão sobre patrimônio, sociedade e museus. Sua participação é importante. As inscrições estão abertas no site www.ufp.br/patrimônio cultural, pelo telefone 9993-1806 ou diretamente no campus da UFP em Parnaíba, no Departamento de Turismo. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. E vamos começar o nosso boletim. Ainda falando, acabou as Olimpíadas, mas a gente ainda tá no clima de Olimpíada. Vamos continuar falando de Olimpíada. As manhãs estão um pouco mais tristes sem a Olimpíada. Os dias estão mais tristes. Mas daqui a pouco tem Paralimpíada, então é só esperar mais 2 semanas, 1 semana e meia que a gente volta a falar de eventos esportivos de alta performance. A seleção brasileira feminina de handebol chegou a abrir 6 gols de vantagem sobre a Noruega, mas parou na forte defesa das escandinavas e viu o sonho da medalha olímpica ruir em uma derrota por 21-19. De volta ao Brasil, as jogadoras desembarcaram no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na manhã de ontem. Na mala, a decepção por não ter subido ao pódio se mesclou com o orgulho de ter brigado de igual para igual com as rivais antes muito melhores. Apesar de a seleção não ter realizado seu sonho, o treinador dinamarquês considera que ao menos uma das metas foi alcançada: consolidar o Brasil no mapa mundial do handebol entre as mulheres. Além da boa campanha em Londres, Morten já tem seu histórico à frente da seleção, a 5ª posição no Mundial do ano passado, realizado em São Paulo. Peça-chave da equipe feminina nacional, o técnico está garantido para o novo ciclo olímpico. Ele vai conversar com o atual elenco para saber as condições delas até os Jogos do Rio em 2016. A goleira Xana Masson, que terá 37 anos nas próximas Olimpíadas, é uma das que podem ficar fora da lista. As trocas de peças não preocupam Morten, que mira uma evolução tática. Segundo o treinador, houve uma evolução no aspecto defensivo e nos contra-ataques, mas ainda é preciso melhorar o ataque posicionado para dar um passo à frente. Foi justamente essa deficiência para definir as jogadoras que pesou diante das noruegas. As bicampeãs olímpicas armaram uma defesa forte no segundo tempo e contaram com excelente atuação da goleira para armar contra-ataques. E com um ataque mais eficiente, Morten acredita que o Brasil tem grandes chances de levar uma medalha olímpica em casa. Com certeza no Brasil as meninas vão fazer uma campanha melhor ainda. Para quem assistiu o jogo do Brasil e Noruega nas quartas de final, oitavas de final, foi um jogo muito bom de você ver. As meninas que fizeram o primeiro tempo, como eu já tinha falado, impecável. Elas não erraram em nada, elas fizeram o primeiro tempo 100%, tanto que ficaram a 6 gols de diferença da Noruega. A Noruega, que é a atual campeã mundial, campeã biolímpica agora. E a Noruega, que também estava um pouco desacreditada, já que não fez uma boa fase de grupos e acabou também surpreendendo, não tanto, mas surpreendendo um pouco por causa da má fase nos grupos. O Morten aí vai continuar fazendo um excelente trabalho. Infelizmente, como a gente já tinha falado, tem algumas jogadoras dessa seleção que não vão mais estar para participar das Olimpíadas do Rio de Janeiro, como é o caso da Xana, que é uma das melhores goleiras que existe. Ela está entre as melhores goleiras de handebol. Infelizmente, ela não deve estar. Mas lembrando que a gente ainda tem a Gabi, a gente tem a Maísa, que fez também uma ótima Olimpíada quando a Xana precisou sair. Vamos esperar. A questão da renovação, que embora a gente esteja perdendo os nomes de referência que a gente tinha do handebol feminino para as quadras nesses próximos anos de ciclo olímpico, a gente tem uma boa renovação, a gente tem um bom material humano para colocar em quadra.
Então o Brasil não está deixando a desejar em nada a respeito disso, até porque tá tendo uma ascendência, não só na seleção titular, como nas seleções de base, que a gente tá tendo bons resultados, tanto com a seleção brasileira quanto com os times brasileiros que estão tendo bons resultados dentro e fora do país nas competições. Falar em seleção de base, lembrando que as meninas da seleção juvenil de handball foram hoje participar do Mundial Juvenil de Handball. Então tá aí o Brasil fazendo mais uma boa participação. Vamos ver como é que essas meninas vão sair. O primeiro jogo contra o Japão. Vamos ver qual vai ser o nível. As meninas já fizeram um bom campeonato agora, fizeram bons jogos, estão num bom nível. O Brasil tá mostrando que o handball só tende a crescer no país. E falando em bons times de handball, vamos lembrar que o Kaique vai disputar agora em João Pessoa. Dia 20, a gente começa o Campeonato Brasileiro Cadete Masculino. E claro, o Kaique Balduino tá mais uma vez lá, forte, não representando o Piauí, mas mostrando a força do Piauí e do handball piauiense. Então, daqui a uns dias, não é utopia a gente dizer que podemos sim ter um desses meninos, um desses atletas numa seleção, tanto de base como numa principal daqui a alguns tempos, viu? Com certeza, os meninos do Kaique são bons, muitos bons, tanto que foram alguns deles destaques no Campeonato Mundial, em que o Kaique foi o representante brasileiro, e tá aí o Juliano fazendo um ótimo trabalho com esses meninos. E vamos seguir um programa da L'Equipe TV, uma cena curiosa no domingo. A seleção francesa de handball foi convidada e destruiu o cenário da atração. O treinador Claude Onesta e o armador Nicola Karabatic decidiram desmontar a mesa em que a apresentadora Gaëlle Milon recebe os seus convidados. Curiosamente, a repórter, que primeiro pareceu decidida a deixar o local, optou por tentar entrevistar os atletas do mesmo jeito, mas os jogadores seguiram desmontando o cenário. A princípio, quem vê o vídeo na internet, porque o vídeo foi mesmo cortado a partir do momento em que eles simplesmente se levantam e quebram a mesa, eles simplesmente desmontam o cenário inteiro, eles mexem em tudo, eles forçam de cima a baixo o estúdio da apresentadora. Ela se levanta, ela fica com uma cara de apreensão tão grande que ela não sabe se levanta ou se continuar a entrevista. Ela tentou continuar a entrevista, no entanto, os jogadores estavam muito mais interessados em continuar se divertindo, destruindo totalmente o estúdio. Foi ótimo fazer entrevista com convidados assim, né? Ótimo. E vamos deixar agora o handball. Vamos falar um pouquinho de rugby. O rugby que foi tirado desse programa olímpico para Londres. No entanto, com o encerramento dos Jogos de Londres, o rugby inicia a contagem regressiva para a volta da modalidade ao currículo olímpico em 2016 aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que não é só o rugby que está disputando essa volta. No caso, o rugby quer voltar, mas o futsal quer entrar de vez no programa olímpico. Campanha futsal nas Olimpíadas em 2016, todo mundo apoiando aí. E a preparação das seleções masculina e feminina do Brasil já estão a todo vapor. E com a celebração da parceria com o Crusaders, equipe vencedora profissional da Nova Zelândia, e a Federação Canterbury, da região do maior número de campeões mundiais, os All Blacks, o mês de agosto começou com um treinamento intensivo para os atletas. Nos 2 primeiros finais de semana desse mês, os atletas foram testados e avaliados fisicamente por Darren Collins, preparador físico neozelandês. Os trabalhos realizados no centro de treinamento da Confederação Brasileira de Rugby, no interior de São Paulo, foram intensos e os jogadores estão conscientes de que, para se tornarem os melhores, é preciso muita dedicação e disciplina. E hoje chega ao Brasil o técnico John Argett, coordenador do Centro de Alto Rendimento do Crusaders, para dar continuidade do processo de planejamento e gestão das atividades com as seleções masculina e feminina, adultas e juvenil. Os neozelandeses transferirão todo o know-how de treinamento e jogo para a seleção brasileira até 2017. Muito bom ver todo esse apoio que os times de rugby do Brasil estão tendo, ainda mais porque o rugby é um esporte que cresce cada vez mais no país. Aqui no Piauí também, a gente já está sempre falando do pessoal do rugby, tanto do pessoal da UFP como os meninos do Piauí Rugby. Então tá aí, vamos dar esse apoio, todo mundo assistindo também o rugby nas Olimpíadas. Agora, para o rugby do Piauí evoluir, é necessário deixar de lado
as questões pessoais e deixar de ter rachas dentro dos times, que é uma coisa muito feia que está acontecendo aqui ultimamente. Então, vamos nos conscientizar de que existe um propósito maior. Quem quer desenvolver um esporte do nada, como tá fazendo os meninos, tanto do Albinos quanto do Piauí Rugby, tem que se juntar, tem que se unir para poder levar a modalidade para frente. Sul-americanamente falando, o Brasil é um dos países que está crescendo. A Argentina é bicampeão olímpico e então o Brasil precisa disputar muito, porque a última vez que o Brasil enfrentou foi 111-0, então ainda está muito aquém do nível sul-americano. E vamos sair dos campos e vamos para as pistas, porque o futuro de Rubens Barrichello na Indy segue indefinido. O piloto brasileiro já demonstrou que está insatisfeito com as exibições que fez esse ano e que pretende mudar da equipe para a próxima temporada para ter chances de vitória na categoria norte-americana. Nessa semana, 2 equipes teriam demonstrado interesse em contar com o piloto na próxima temporada. Isso foi o que afirmou o site do canal americano Speed. A primeira dessas equipes é a Sam Smith. O time, que atualmente conta com apenas um piloto no grid, o francês Simon Pagenaud, buscaria um parceiro para seu piloto em 2013. E além da Sam Smith, o futuro de Barrichello pode estar também na Rehal Letterman. A equipe também conta com apenas um piloto durante toda a temporada. O japonês que já figurou na Fórmula 1, Takuma Sato, e poderia buscar um outro nome para colocar no grid. O site ainda afirma que a Ganassi poderia contar com o brasileiro, mas que a equipe não confirmou nenhuma negociação. A gente já tinha falado sobre essa questão, o Rubens Barrichello está insatisfeito, já falou, o carro não é um bom carro, a equipe dele não tem um bom motor, então ele estava querendo crescer e ele tem toda a capacidade de poder crescer e fazer uma boa campanha também na Indy. Claro, ele passou por maus bocados na Fórmula 1, como os brasileiros vêm passando maus bocados na Fórmula 1, mas tá aí o Rubinho tentando mudar, ele que é apaixonado por velocidade e tá tentando fazer também os brasileiros se interessarem um pouquinho mais pela Indy, dividir um pouco a mão da Fórmula 1 com a Indy. E no caso, a KV também está interessada em manter o Rubinho Barrichello na equipe. A única coisa que o diretor da KV pediu quanto a essas negociações é que existe uma transparência. Afinal de contas, ele prospectou o Rubinho num final de carreira aí quase iminente. A KV apostou no Rubinho, deu todo o suporte. Não tem um bom carro. Isso é um pequeno detalhe que faz toda a diferença. No entanto, ela trouxe o Rubinho para uma nova expectativa na carreira. Quem sabe aí ele não dá uma volta por cima e consegue ser um grande piloto na Fórmula Indy. E também uma nova experiência na carreira do Rubinho, porque para quem assiste a Fórmula Indy não é totalmente diferente, mas tem muita diferença para as pistas da Fórmula 1. Então o Rubinho ainda está passando por um ano de adaptação, o primeiro ano dele. Ninguém está esperando um excelente resultado, mas ele está fazendo boas corridas, tá dando o máximo dele. Vamos esperar o primeiro ano, vamos deixar de boa, esperar no próximo ano, claro, torcendo pro Rubinho continuar na Fórmula Indy e trazer alegrias, todo mundo esquecer um pouquinho, não esquecer, continuar torcendo pros brasileiros na Fórmula 1 e torcer também pro Rubinho na Fórmula Indy. E agora a gente vai sair das pistas, nós vamos voltar para as quadras, mas nós vamos falar de vôlei. A gente vai ver como é que vai ficar essa atual situação do vôlei masculino, já que tem tanta gente se despedindo, e vamos ver como é que vai ficar essa questão aí, porque a final olímpica de Londres também foi a despedida de algumas das estrelas da seleção brasileira masculina de vôlei. O ponteiro Giba, o líbero Serginho e o meia de rede Rodrigão já deram adeus ao time. O levantador Ricardinho deve seguir o mesmo caminho e não segue até as próximas Olimpíadas. Dante diz que pensa em jogar no Rio, mas enfrenta dores e os problemas com o joelho. Lembrando do que já aconteceu na equipe brasileira, o líbero Serginho deve ter a sua vaga herdada mais uma vez por Mário Júnior. Foi o jogador quem ocupou o lugar do veterano e foi campeão do mundo em 2010. No levantamento, Bruninho se firmou ainda mais como titular nas Olimpíadas de Londres. Ele teve uma atuação importante e foi bastante elogiado por Bernardinho na vitória contra a Itália na semifinal. A posição de oposto não precisa de uma renovação imediata, mas já tem gente nova chegando. Leandro Vissoto com 29 anos e o Wallace com 25 tem um caminho pela frente ainda. É uma das melhores heranças de Londres para a seleção e um oposto rápido que salta muito, que há tempos a seleção não via. Além deles, Renan, de 2
1,17 m é a promessa para a posição no novo ciclo. Esse jeito tá maravilhoso. Giba, Serginho e companhia fizeram parte da geração mais vitoriosa dos vôleis brasileiro, sob o comando de Bernardinho, mais um que não sabe se segue até 2016. Já a seleção feminina bicampeã olímpica não deve ter tantas despedidas assim. Paulo Pequeno chegou a dizer que deixaria o time, mas já repensou e pode tentar uma vaga na equipe pro Rio. Entre as mais velhas do time estão Fabizinha e Fernandinha com 32 anos. A líbero já tem a herdeira certa, que é a Camila Bright, cortada na última hora para as Olimpíadas. Fernandinha não se firmou, mas Dani Lins ganhou a posição durante os Jogos e tem ainda idade para amadurecer e seguir até 2016. Também antes das Olimpíadas, nas Olimpíadas, nós comentamos, a nossa comentarista comentou dessa fase de renovação no vôlei masculino, principalmente no vôlei masculino que está acontecendo agora. Bernardinho conseguiu ajustar um pouco o time, mas ainda tinha os veteranos participando e parece que dessa vez não vai ter mais os grandes, os veteranos, e o time brasileiro vai ter que se virar com as novas peças que estão aí, e claro, alguns deles mostrando que tem todo o potencial para poder estar nessa seleção. Mas um deles em especial é o técnico Zé Roberto Guimarães na seleção feminina de vôlei. Ele que não sabe se fica lá também. Que se tornou o maior vencedor da história olímpica do Brasil com a conquista em Londres pelo vôlei feminino e é o único com 3 medalhas de ouro. Desde 2003, no cargo, o treinador mostrou de novo talento para superar grandes dificuldades e levar o grupo a uma virada praticamente inacreditável. Portanto, a sua permanência para o ciclo de preparação do Rio 2016 seria natural. Só que o próprio comandante quer um tempo para pensar no futuro. O cronograma da seleção brasileira feminina de vôlei é naturalmente puxado, principalmente pela disputa anual do Grand Prix. Ao mesmo tempo, José Roberto Guimarães vai iniciar o projeto de uma nova equipe em Campinas. Neste momento, José Roberto Guimarães prefere recordar com gosto a caminhada do time em Londres. O recorde das 3 medalhas de ouro é encarado com naturalidade, mas o treinador faz questão de apontar o valor de outros heróis brasileiros em Jogos Olímpicos, como o João do Pulo, que também tem 3 medalhas olímpicas. Torcedor pelo sucesso de todos os esportes do Brasil, Zé Roberto Guimarães rejeita um sentimento individualista de manter o recorde por um longo período. Todavia, um novo tricampeão olímpico necessita de apoio e estrutura. O Zé Roberto Guimarães, que está sendo cotado para assumir a seleção masculina de vôlei. Ele que ainda não deu nenhuma resposta ao Ari Graça, que é o presidente da CBV, e que até então está esperando um posicionamento do Zé Roberto Guimarães, se fica na seleção feminina de vôlei ou se sai em definitivo, para quem sabe assumir, além do time do Campinas, a seleção masculina de vôlei. E vamos seguir. O desempenho do boxe brasileiro em Londres surpreendeu com 3 medalhas, quebrando um jejum de 44 anos e chegando à inédita prata com Esquiva Falcão. Uma das pessoas que não esperavam um resultado tão bom é Éder Joffre. O campeão mundial dos pesos galo e pena nos anos de 1960 e 1970 comemorou a volta das atenções à nobre arte. Apesar de se mostrar cético quanto ao boxe feminino, mostrou-se empolgado com a recuperação do seu esporte. O boxe feminino fez sua estreia em Jogos Olímpicos nessa edição de Londres, mas para Éder a modalidade não é adequada para as mulheres. Segundo Joffre, as lutadoras usam proteção, mas mesmo assim podem se machucar. O paulistano já explicou que não gosta da ideia dos delicados rostos femininos ficando marcados por socos em cima do ringue. Éder Joffre teve a sua experiência olímpica em 1956 em Melbourne, na Austrália, quando ficou perto da primeira medalha da história do país com o 5º lugar. O primeiro título do paulista foi conquistado em 1960, quando ele bateu o mexicano Eloy Sanches por nocaute no 6º round. Após derrotas para Fighting Arrada em 1965 e 1966 e um tempo longe das competições, ele voltou ao topo em 1973 já como peso pena. Éder Joffre é até hoje o único brasileiro a integrar o Hall da Fama de boxe e foi eleito pela tradicional revista Ring como um dos 100 maiores pugilistas de todos os tempos. Que ele nunca assista então nenhum evento de MMA com essas mulheres. A gente falando de MMA, a Adriana, que chegou ontem a Salvador e foi recepcionada pelo Júnior Cigano, o nosso campeão dos pesos pesados, e ela que já tinha falado que talvez depois dessas Olimpíadas
e agora partir para o mundo do MMA, quem sabe se tornar mais uma brasileira lutadora e campeã, porque a Cris Borg tá meio embaixo. Vamos lá, vamos esperar ver se aparece mais alguma brasileira por aí. E não é só a Adriana que parece que deseja migrar aí pro MMA, não. O Yamaguchi também já deu uma declaração de pretende se profissionalizar sim no boxe, mas o MMA não é uma carreira que ele dispense, não. Tá aí todo mundo agora querendo se tornar lutador de MMA, mas né? o boxe é uma das principais artes ali que ajuda bastante. Com certeza, mas lembrando que o jiu-jitsu também agora, ainda mais com a mudança das regras do UFC e do MMA, o jiu-jitsu agora é uma ótima arma para as lutas de MMA. Mas vamos seguir, vamos esquecer o MMA, vamos esquecer o UFC, vamos falar de esporte, vamos falar de outros grandes eventos e vamos falar de quê, Manu, agora? Vamos falar das Paralimpíadas, por que não? A delegação paralímpica brasileira que viajaram na segunda-feira para a Inglaterra fará pela primeira vez um trabalho de adaptação no país sede com toda a equipe antes dos Jogos Paralímpicos. Os 163 atletas que irão embarcar nessa tarde se juntaram na Europa às equipes de hipismo e vela e também a 3 fundistas e 9 nadadores que já treinam no continente europeu. A maior parte da delegação vai se concentrar na cidade inglesa de Manchester, onde ficará até o dia 22. Lá os atletas seguem com os treinamentos e fazem alguns amistosos antes das Paralimpíadas, que ocorrem de 29 de agosto a 7 de setembro em Londres. De acordo com o subchefe da missão, Jonas Freire, a aclimatação é importante, pois os atletas terão a chance de se adaptar ao novo clima, a mudança de fuso horário poderão evitar o jet lag, que é o desconforto causado justamente pela diferença de fuso horário. A estrutura em Manchester, segundo Freire, está montada há 15 dias e inclui, entre outros cuidados, a alimentação dos atletas. Na última Paralimpíada, em Pequim, 2008, apenas as equipes de natação e atletismo fizeram a aclimatação. Já para os Jogos em Londres, um convênio feito com o Ministério do Esporte por meio do sistema de convênios do governo federal possibilitou a estadia. Os investimentos do governo federal saltaram de 77 milhões de reais na Paralimpíada de Pequim para 165 milhões em Londres. Em 2011 e 2012 foram gastos 19,5 milhões de reais pelo Comitê Paralímpico Brasileiro na preparação de atletas, compra de materiais, contratação de profissionais, viagens e competições em outros países. Ao longo dos anos, a colocação conquistada pelo Brasil nas Paralimpíadas também evoluiu. Em Sydney, em 2000, ficou em 24ª. Em Atenas, em 2004, o país chegou à 14ª posição e em Pequim, em 2008, subiu para a 9ª colocação. Uma das esperanças do Brasil para engrandecer o quadro de medalhas em 2012 é Terezinha Guilhermina, atleta com deficiência visual mais rápida do planeta. Nós que já destacamos aqui na sexta-feira no nosso quadro Momento Olímpico, que agora é o Momento Paralímpico, a Terezinha Guilhermina, assim como a Adria dos Santos, que é uma das maiores campeãs paralímpicas no atletismo que nós temos, Clodoaldo Silva na natação, o Tenório no judô e muitos outros nomes que vão surgir. Também não vamos mais colocar pessoas como favoritas, porque a Olimpíada já foi uma lição suficiente pra gente quanto a essa questão de favoritismo. Depois de Pequim 2008, os brasileiros começaram a ficar muito esperançosos, com muitas expectativas em cima dos atletas, principalmente por causa das Olimpíadas. Mas vamos ver, a gente já falou, o Brasil teve um rendimento bem melhor. As Olimpíadas de Londres foram o melhor rendimento que o Brasil já teve na história das Olimpíadas. Foram 17 medalhas, o feito que o Brasil ainda não tinha conquistado tá aí. Claro que no Rio de Janeiro a gente espera muito mais, porque a gente vai estar em casa, todos os esportes vão ter brasileiros, então vamos ver, com certeza muita gente nova surpreendendo a gente. E para quem é atleta de final de semana, pode ir aí procurando um esporte, porque com tanta vaga assim, vai sobrar uma, quem sabe não cai no colo aí, e quem sabe mais piauienses não integram essa lista para as próximas convocações olímpicas e paralímpicas. Com certeza, a gente lembrando também que o badminton piauiense tá crescendo muito, tá muito forte e é quase 100% de chances de ter mais de um piauiense integrando a equipe nos Jogos do Rio de Janeiro. Quem sabe aí a gente não tem mais uma delegação piauiense maior nas Olimpíadas para 2016. Universitário Esportiva volta já. Fala aí, chega uma hora em que tudo que a gente quer é se virar sozinho, não é não? A gente chega na escola sem os pais pra mostrar que é independente.
tem estilo próprio pra mostrar que é independente. Rala pra ganhar uma grana e ser independente. E você? Vai ficar na dependência logo do crack, mané? Mostre para o crack que quem manda na sua vida é você. Crack, é possível vencer. Acesse brasil.gov.br/enfrentando crack e saiba mais. Governo Federal. Apoio FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva. Bola na rede. E vamos lá, vamos começar o nosso Bola na Rede. Com Mano Menezes ameaçado no cargo de técnico da seleção brasileira, Muricy Ramalho passa a ser um dos principais favoritos ao posto. Nesse exato momento em que você lê isso, Flávio Meirelles deve estar se contorcendo na cadeira. Mas se depender da vontade do presidente do Santos, Luiz Álvaro de Oliveira, vai haver uma pesada multa contratual para evitar a saída do treinador. Muricy tem contrato com o Santos até o final da temporada de 2013, o que não evita que o clube sofra constantes assédios pelo técnico. Para a seleção, já que Muricy não é uma opção na opinião do presidente santista, o ideal seria um outro treinador que atualmente comanda um time paulista. Adivinhe quem é o treinador. A gente já falando dessa notícia ontem, José Maria Marinho, claro, tá lá acompanhando a seleção brasileira nos treinos para o amistoso de amanhã e já falou, Mano Menezes vai continuar, ele não tá pensando em trocar de técnico agora, vai dar todo o apoio para o Mano se focar no trabalho dele, que é de montar essa seleção, por enquanto, para a Copa de 2014. Vamos ver aí. E claro, se não for o Mano Menezes, o presidente do Santos, Luiz Álvaro, tá realmente torcendo para que seja o Luiz Felipe Scolari que vá, porque ele tá querendo manter o Muricy por lá. Seria mesmo o Luiz Felipe Scolari? Será? E no caso... acho que pode ser o Dunga também. Não vamos esquecer o Dunga, porque os brasileiros estavam fazendo campanha depois da prata para ter o Dunga de volta no comando da seleção. A hashtag mais tuitada no último final de semana foi a volta Dunga. E tá aí, estamos em 2012 e vamos seguir. Agora, a questão do Mano Menezes diz que vai continuar montando a seleção com a base olímpica de Londres 2012. E a Copa do Mundo tem uma grande chance de nós vermos muitos desses jogadores que integraram essa seleção de prata de Londres. Os meninos foram prata, mas eles mostraram que fizeram um bom trabalho. Muita gente desacreditado na seleção, claro, uma seleção nova, uma seleção jovem com muito jogador que não tinha experiência de seleção, mas tá aí. É prata, foi o Brasil que há muito tempo estava tentando essa medalha de ouro que não foi conquistada nem pelos grandes. Quem considera Romário, Ronaldo, Fenômeno, Pelé, Tafarel, ninguém ainda conseguiu, então o peso tem que ser um pouquinho menor em cima deles e vamos acreditar um pouquinho mais no trabalho do Mano Menezes, que ele conseguiu pelo menos essa prata depois de tanto tempo com o Brasil sem conseguir nada. Mas agora a gente vai falar de notícias não muito boas para os flamenguistas que estão nos escutando. Thiago Medeiros ainda não está em condições de retornar ao time do Flamengo. O zagueiro se representou na manhã de ontem ainda com dores no quadril. Ele recebeu uma joelhada no local na partida contra o Figueirense na quarta-feira passada e desfalcou o time contra o Náutico no último sábado. O jogador faz tratamento e deve ficar à disposição para o clássico contra o Vasco no domingo. Além de Thiago, o técnico Dorival Júnior não tem Marcos Gonzalez, que está com a seleção chilena para um amistoso contra o Equador também na quarta-feira nos Estados Unidos. A zaga titular contra o Palmeiras na quarta-feira deve ter Wellington e Marlon. Arthur Sanches e Fraucht são as outras opções. E o volante Victor Cáceres também não joga na quarta. Ele vai defender a seleção paraguaia no amistoso contra a Guatemala no mesmo dia. Amaral, que seria uma opção para ocupar a vaga, sente dores musculares e é dúvida. Ontem ele e Ayrton, que se recupera de uma lesão na coxa direita, fizeram um trabalho de fisioterapia no campo. Na lateral direita, Léo Moura retorna. Ele, que cumpriu suspensão contra o Náutico, foi substituído por Wellington Silva e está liberado. Palmeiras e Flamengo jogam na quarta-feira, amanhã, às 21h50, na Arena Barueri. E já que a gente falou, o Rubro Negro tem 22 pontos e está em nono. O Alviverde é o 17º com 13 pontos e está na zona de rebaixamento. Os dois times que estão querendo se recuperar aí no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que nos dois últimos jogos conseguiu um pouquinho de recuperação, tá querendo um pouquinho mais desse gás. E já que a gente tá falando de Flamengo, vamos esquecer todos esses desfalques? A gente pode esquecer, mas antes disso, para comprovar como a bruxa tá solta no Flamengo,
Dorival Júnior quer puxar o Adriano pro time, então preocupem-se. Ele já decidiu que o Adriano vai pro Flamengo, ele vai jogar esse Campeonato Brasileiro. Tá lá, eles tiveram reunião ontem para ver justamente como tá a situação do Adriano, perguntar para ele se ele já tem condições de voltar a treinar com o time, ele que tá fazendo essa parte da fisioterapia separado, pediu para não fazer no CT do Flamengo e fazer particularmente. Tá aí, vamos ver. O Dorival Júnior disse que já quer contar com ele, que não tem por onde, o Adriano vai ter que jogar. Mas vamos esquecer as notícias, vamos falar de coisa boa pro Flamengo, porque vamos falar de Wagner Love. O 19º gol de Wagner Love em 2012 ampliou para 42 o número de vezes que o atacante balançou as redes com a camisa do Flamengo. A marca quadragenária aproxima o jogador do principal goleador rubro-negro nos anos 2000. E é justamente Renato, titular do meio-campo de Dorival Júnior, o principal alvo que o artilheiro do amor precisa buscar. Nas passagens pelo Flamengo entre 2005, 2007 e 2010, até o momento, o camisa 11 cravou 50 gols em 152 compromissos. Para tentar ultrapassar o companheiro, pesa a favor do atacante a média de gols bem superior à de Renato. Só na temporada foram 19 gols em 30 partidas, o que significou uma média de 0,63 gols por jogo. Renato, por sua vez, deixou a marca dele apenas 5 vezes em 25 jogos. Mas o que se aproximar de Renato, Love entrou em definitivo na disputa pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Os 2 gols marcados no Náutico colocaram o jogador com 8 gols no torneio, ao lado dos principais artilheiros do Brasileirão. E a aposta de Dorival é que o jogador disputa até o fim do Campeonato Brasileiro a condição de goleador pelo Flamengo. Depois de ficar 8 partidas sem balançar as redes, Wagner Love anotou 4 gols nos últimos compromissos do Flamengo. Wagner Love, que é o grande nome do time do Flamengo, ele que dá toda a força, todo o apoio e também motivação para esses jogadores que desde o começo do ano já passaram por muitos problemas. Tá aí o Flamengo tentando se reerguer, não só no Campeonato Brasileiro, mas se reerguer moralmente também, com todos os problemas que a diretoria, que os jogadores... Desfalques no campo, no gramado, e desfalques no campo financeiro também atrapalharam muito o Flamengo quanto a ter um novo ânimo para continuar as partidas. Foi atrás de salário, confusão com jogadores, demissão de técnico, a Patrícia Amorim, o Zinho, o diretor do Flamengo que dava entrevistas controversas, foi pego aqui dando uma declaração não muito bacana sobre o Ronaldinho. E aí todas essas confusões, a gente viu o Flamengo meio que sumir em campo, mas agora parece que o Flamengo vai voltar aí a disputar umas boas colocações no Campeonato Brasileiro. Pelo menos os jogadores não se abalaram tanto psicologicamente, porque se tivessem, o Flamengo podia estar numa situação bem pior. E vamos falar de coisa boa, vamos falar agora de novidades no Internacional. Rafael Moura já está em Porto Alegre. Depois de uma negociação complicada, o atacante chegou na capital do Rio Grande do Sul e foi direto ao CT do Internacional para ser apresentado oficialmente ao clube. A contratação de Rafael Moura girou em torno de 2,5 milhões de euros e vai ser paga de forma parcelada. A expectativa da diretoria colorada é que o novo reforço esteja regularizado para estrear contra o Corinthians na quinta-feira no Pacaembu. O motivo é que o técnico Fernandão não pode contar com o Furlan, que está com a seleção do Uruguai. O Furlan é o da série... É confusão, gente, porque você acompanha a série D, você pensa no Furlan e confunde com o Forlan. Na série A é o Forlan. E a vinda do Rafael Moura pode antecipar a saída do Leandro Damião, atualmente disputando a Olimpíada de Londres. Agora está se preparando para o amistoso de amanhã. O atleta interessa ao Tottenham da Inglaterra, entre outras equipes europeias. Luciano Davi conta que nenhuma proposta por Damião chegou ainda ao Beira-Rio. Mas a permanência do atacante não é garantida até o final da temporada. E vamos falar do aniversariante de hoje, porque tem aniversariante de hoje no futebol brasileiro, especificamente no futebol paulista. Fundada no dia 14 de agosto de 1920, a Associação Portuguesa de Desportos completa 92 anos de história.
Considerada a segunda equipe de boa parte dos moradores da capital paulista, a equipe rubro-verde já enfrentou quase um século de dificuldades, passando por rebaixamentos e graves problemas financeiros. O time lusitano viu craques como Djalma Santos, Brandão, Enéas, Ivair e Julinho Botelho vestirem a camisa rubro-verde. Ou ainda o garoto Denner, considerado um dos maiores da história do clube, morto em acidente de carro em meados da década de 90. Os títulos de destaque são do torneio Rio-São Paulo em 1952, 1955 e do Campeonato Paulista em 1963, quando dividiu a taça com o Santos de Pelé após erro polêmico do árbitro Armando Marques na contagem dos pênaltis. Pela antiga Associação Paulista de Esportes Atléticos, a Portuguesa venceu mais 2 títulos estaduais. Nos anos de 1935 e 1936, o clube bateu o Ipiranga e sagrou-se bicampeão paulista. Batendo na trave, o time paulistano ficou em segundo lugar no Paulista de 1975, quando foi derrotado pelo São Paulo, e no Campeonato Brasileiro de 1996. Na ocasião, a Portuguesa ganhou adeptos por todo o país, mas acabou vencida pelos gaúchos do Grêmio, então comandado por ele, Luiz Felipe Scolari. No Brasileiro de 1998, a goleada épica sobre o São Paulo por 7-2. No início dos anos 2000, os rebaixamentos no Campeonato Paulista evidenciaram problemas gravíssimos na estrutura do clube, que por tanto tempo lutou para erguer o estádio Oswaldo Teixeira Duarte, o Canindé. Em 2008, a volta à elite estadual e nacional, a temporada começou com mostras de que o cenário em breve voltaria a ser grandioso. Mas administrações falhas levaram a Portuguesa de volta ao Calvário. Em 2011, após campanha irretocável na Série B do Campeonato Brasileiro, o time paulista chegou a ser comparado com o Barcelona de Lionel Messi e alcançou o acesso à Série A com muita folga. Considerada favorita para o Paulista desse ano, a Portuguesa acabou sendo rebaixada, que foi a surpresa do Campeonato Paulista para a Série A2, causando desespero na torcida. E após o início irregular na competição nacional, o time comandado pelo técnico Geninho parece ter encontrado o caminho para a permanência na elite do futebol brasileiro e vai comemorar o aniversário de 92 anos em meio a uma fase elogiada pelos torcedores. Tá aí a Portuguesa, que continua sendo, mesmo numa má fase, continua sendo um dos grandes times brasileiros aí, completando 92 anos. E vamos continuar torcendo para que complete mais anos aí e volte a ser o grande time que um dia já foi. E vamos falar agora de Corinthians, porque o Corinthians tá desesperado. O Corinthians revirou os arquivos e ainda não encontrou um registro de que Lucas tenha participado de ao menos uma competição da Federação Paulista pelo time. Ele vai precisar disso para ter os direitos como clube formador a cerca de R$270 mil dos 108 milhões pagos pelo Paris Saint-Germain São Paulo. Se não obtiver uma comprovação aceita pela FIFA, o alvinegro perde a sua parte para a CBF. Vocês não estão entendendo do que a gente está falando, gente. Essa negociação funciona assim. O pagador reserva 5% do valor da negociação para os clubes, em que o atleta atuou a partir dos 12 anos no período considerado de formação. A verba fica separada por 18 meses. Se ao final desse prazo ainda houver dinheiro sobrando, a Federação Nacional pode pedir a quantia. Até agora, o Corinthians só tem registro de atuações de Lucas em jogos da Associação Paulista de Futebol, que não valem para integrar o passaporte do jogador. É o documento que as entidades nacionais produzem como o currículo do atleta usado para o comprador distribuir o dinheiro. O Corinthians, que desde o começo dessa negociação está tentando achar esses registros, não acha, está ficando desesperado já. E se não achar, qual vai ser a solução? A única maneira é se o Lucas fizer uma declaração dizendo que eu joguei no Corinthians de tanto a tanto. Só que, claro, que a diretoria do São Paulo não quer que isso aconteça e vai tentar impedir. Se não comprovar, tá aí, o dinheiro vai para CBF. E o São Paulo, que mais uma vez está no alvo dessas confusões com os jogadores. Primeiro o Oscar, entre a briga entre São Paulo e Internacional. O Oscar, que acabou indo para o Chelsea. O Internacional não conseguiu segurar. E agora tá aí o São Paulo brigando para conseguir ficar com mais um pouquinho da fatia do dinheiro do Lucas, da venda do Lucas. E já que a gente está falando de compra de jogadores brasileiros que estão em destaque aí pela Europa. Um deles, a transferência do meia Lucas Moura para o Paris Saint-Germain, ignorando uma oferta do Manchester United, foi a surpresa
para os tabloides ingleses. O poderio financeiro dos franceses, que pagaram 43 milhões de euros, superou a tradição dos Diabos Vermelhos. Mas o jornal Daily Mirror destaca em seu site que a safra brasileira é boa e há outras opções para o futuro. O diário fez lista de jovens jogadores sul-americanos que poderão estar a qualquer momento disputando o campeonato inglês. Há 2 argentinos do River Plate e 2 brasileiros, Adrian do Flamengo e Leandro Damião, que interessam ao Tottenham. Segundo o Mirror, Adrian chama a atenção dos times ingleses desde que se destacou no Mundial Sub-17 no ano passado. Entre os que disputam a competição foram vendidos Lucas Piazon para o Chelsea e o marfinense Koulibaly, que está no Tottenham. Lucas Piazon, que fez uma ótima campanha no Chelsea Sub-17, fez o Chelsea ser campeão e tá aí, parece que dessa vez vai integrar o time titular, mais um brasileiro no time titular do Chelsea. E o camisa 10 da seleção chegou a receber um convite para treinar no Manchester United, mas decidiu permanecer no Flamengo para adquirir experiência na equipe principal. O jornal avalia que, apesar de estar há pouco tempo entre os profissionais, Adrian foi capaz de mostrar o seu talento entre os jogadores mais experientes, comprovando a expectativa sobre o seu futuro. O tabloide inglês acredita que a atual edição do Campeonato Brasileiro vai ser a oportunidade perfeita para o jogador explodir. Sobre Leandro Damião, o diário crê que a transferência de Oscar para o Chelsea poderá ajudar na tentativa do Tottenham em contratá-lo. A presença de um ex-companheiro de Internacional em Londres facilitaria a adaptação do goleador. Mas a transferência depende da permanência ou saída do togolês Adebayor. Ele exige um salário que os Spurs não estão dispostos a pagar. As Olimpíadas de Londres serviram para que Damião mostrasse o seu cartão de visita aos europeus. O jogador fez o que dele se esperava, gols, e conseguiu chamar a atenção de outros clubes. E ainda temos jogadores argentinos na lista. Apesar de ter deixado a segunda divisão recentemente, o River Plate está em alta no mercado. Entre os jogadores argentinos, os 2 destacados são do Milionários. Lucas Ocampos, que já teve o seu nome ligado ao Manchester United e Manchester City, elogiado pela capacidade de jogar nas 2 pontas e no meio. O volante Ezequiel Sirigliano, que também interessa aos rivais do norte da Inglaterra, é reconhecido na Argentina como o novo Mascherano. Contudo, o Mirror não se convenceu e pensa que o estilo é mais parecido com o de Cambiasso, do Inter de Milão. Tá aí os jogadores sul-americanos se destacando, tá tendo essa renovação no futebol. Os jogadores europeus que sempre foram muito procurados, sempre foram considerados os melhores jogadores de futebol, e tá aí esse mercado aqui sul-americano mostrando que aqui também se formam bons jogadores e que esses times europeus vão ter que ficar de olho nos campeonatos que acontecem aqui. E o que a gente percebe é que o Neymar, depois da blindagem que o Santos fez, saiu um pouco mais da vista, e os clubes europeus começaram a olhar para os companheiros de time do Neymar. O Leandro Damião tá aí, o Oscar, que fez uma excelente Olimpíada. Os 2 foram supremos nas posições deles. E vamos ver quem é que vai deixar o Brasil mais uma vez aí sem o seu talento nos times da casa. E vamos só dar rapidinho os jogos de ontem. A gente teve 2 jogos do Campeonato Argentino, Independiente e Vélez 0-0, complementando Atlético Rafael e Arsenal 0-0 também ontem, sem nenhum gol no Campeonato Argentino, fechando essa segunda rodada. Mas vamos esquecer esses 0-0 e vamos falar dos jogos de hoje, porque hoje tem Série B. Às 19h30, o Joinville vai jogar com o Bragantino. E no mesmo horário ainda jogam Vitória e Guaratinguetá, Criciúma e América de Natal, Ipatinga e Paraná, e CRB e Ceará. Já às 21h50 é a vez do Atlético Paranaense receber o Asa e o Goiás visitar o Barueri. E ainda tem Boa Esporte, São Caetano, Guarani e Avaí, ABC e América Mineiro. E tem também Copa Sul-Americano, Cerro Largo recebe o Aurora às 18h30. Já o Nacional do Uruguai vai encarar o Desporte Iquiques às 21h. E o Milionário joga com o Iris Gás às 23h30. Tá aí os jogos de hoje. Nosso tempo, mais uma vez, se encerrando. E para vocês que querem entrar em contato com a equipe do Universitário Esportivo, vocês podem ligar para o telefone 3237-1619, repetindo 3237-1619. Ou então escuta a rádio pelo nosso site, www.universitarioesportiva.com.br, ou entre em contato direto com a gente através do nosso e-mail, universitarioesportiva@hotmail.com. E é isso, infelizmente, o Universitário Esportiva de hoje chegou ao fim, um programa apresentado por ela, Emanuele Madeira. E por ela, Neila do Rego Monteiro. Hoje, um beijo especial para
Bel, Vila Nova e para toda a turma Edith Malaquias da Faculdade de Santo Agostinho que está se formando na próxima semana. E é isso, programa Universitário Esportiva com direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. Amanhã a gente está de volta às 11 horas na Universitária Esportiva, na FM Universitária 96,7. Muito obrigada pela companhia e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.